Em 1959, 9 esquiadores rasgaram sua própria barraca no meio da noite e correram descalços para uma tempestade de neve de menos 30 graus, e de repente algo acontece. Fogem para a escuridão, sem casaco, sem botas, alguns apenas de roupa íntima. Horas depois, todos estariam mortos. Mas não foi apenas o frio. Alguns corpos foram encontrados com crânios esmagados, costelas quebradas, olhos desaparecidos, e até uma língua arrancada. A investigação oficial da União Soviética concluiu apenas uma frase: uma força desconhecida e esmagadora causou suas mortes. Mais de 60 anos depois, ninguém conseguiu explicar completamente o que aconteceu naquela montanha. E quando você conhecer todos os detalhes, vai perceber que esse caso é muito mais perturbador do que parece. Então já deixa seu like e se inscreve no canal, porque hoje você vai conhecer a história do Passo Dyatlov. Tudo começou em janeiro de 1959. Um grupo de 10 esquiadores iniciou a expedição, mas um deles precisou voltar por problemas de saúde. 9 continuaram a jornada. Foram para os Montes Urais, na antiga União Soviética. Eles eram estudantes e atletas treinados para sobreviver em ambientes extremos. O líder do grupo era Igor Dyatlov, um estudante de engenharia respeitado por sua experiência em expedições. O objetivo era completar uma rota de esqui considerada extremamente difícil, mas havia algo curioso sobre o lugar para onde estavam indo. A montanha se chamava Kolasiako. Na língua do povo indígena local, os Mansi, o nome significa algo inquietante, Montanha dos Mortos. No início da viagem, tudo parecia normal. Eles tiravam fotos, registravam o trajeto e mantinham um diário detalhado da expedição. Mas no dia 1º de fevereiro de 1959, algo aconteceu naquela montanha. Algo que faria todos abandonarem a barraca no meio da noite, correndo direto para a morte. Quando o grupo não retornou na data prevista, equipes de busca foram enviadas para a região. Dias depois, encontraram o acampamento. E foi aí que o mistério começou. A barraca estava rasgada de dentro para fora, como se todos tivessem tentado sair desesperadamente ao mesmo tempo. Mas a entrada da barraca estava intacta, ou seja, eles não precisavam rasgar a lona para sair. Ainda mais estranho, todos os pertences estavam lá: botas, casacos, comida, equipamentos. Mas as pegadas na neve mostravam algo impossível de ignorar. Os 9 esquiadores fugiram correndo para a floresta, descalços, ou apenas de meias, no meio da noite, com temperatura de menos 30 graus. Ninguém em sã consciência faria isso, a menos que algo realmente aterrorizante estivesse acontecendo. Agora presta atenção no que os investigadores encontraram depois, porque foi aí que o caso se tornou mundialmente famoso. Os primeiros corpos foram encontrados a cerca de 1,5 quilômetros da barraca, perto de uma árvore. Eles estavam apenas de roupa íntima, e tudo indicava que tentaram acender uma fogueira desesperadamente para sobreviver, mas não conseguiram. Pouco depois, outros corpos foram encontrados no caminho de volta para o acampamento, como se eles tivessem tentado retornar, mas o frio fosse mais rápido. A causa da morte de vários deles parecia clara: hipotermia. Mas então os investigadores encontraram os últimos 4 corpos, e foi nesse momento que o caso tomou um rumo completamente inexplicável, porque esses corpos apresentavam ferimentos comparáveis a um acidente de carro, costelas esmagadas, crânios fraturados, mas sem quase nenhum sinal externo de impacto, como se uma força gigantesca tivesse atingido seus corpos, sem deixar marcas na pele. E isso era apenas o começo. Quando os investigadores analisaram os corpos com mais atenção, descobriram detalhes ainda mais perturbadores. Uma das vítimas estava sem a língua, 2 outras estavam sem os olhos. E alguns corpos apresentavam níveis de radiação em suas roupas. Sim, radiação. Como se isso não fosse estranho o suficiente, testemunhas na região relataram ter visto estranhas esferas laranjas brilhando no céu naquela mesma noite. Esses relatos abriram espaço para teorias que continuam sendo discutidas até hoje: testes militares secretos, armas experimentais soviéticas, ou até fenômenos inexplicáveis no céu. A própria investigação soviética terminou com uma conclusão extremamente vaga. Segundo o relatório oficial, o grupo morreu devido a uma força desconhecida e esmagadora. Mas que força seria essa? É aqui que começam as teorias, e algumas delas são realmente assustadoras. Uma das teorias mais famosas envolve testes militares secretos da União Soviética. Na época, a região era usada para experimentos militares. Algumas pessoas acreditam que o grupo pode ter presenciado testes de armas experimentais. Isso explicaria as luzes no céu, a radiação nas roupas, e talvez até os ferimentos internos. Outra teoria sugere algo ainda mais estranho: um fenômeno chamado infrassom. Ventos extremamente fortes passando pela montanha poderiam gerar frequências sonoras capazes de provocar pânico extremo no cérebro humano. Segundo essa hipótese, os esquiadores poderiam ter entrado em um estado de terror irracional, fugindo da barraca sem entender porquê. Mas mesmo essa teoria não explica os ferimentos graves encontrados em alguns corpos. E então surgiu uma explicação mais recente, que talvez seja a mais plausível até hoje. Nos últimos anos, cientistas analisaram novamente o caso usando simulações de computador e estudos publicados na revista Nature. A hipótese mais aceita hoje é a de uma avalanche de placa de neve. Esse tipo de avalanche é diferente das grandes avalanches que vemos em filmes. Ela pode ocorrer silenciosamente e deslocar grandes blocos de neve compacta. Se uma dessas placas atingisse a barraca enquanto o grupo dormia, isso explicaria 2 coisas importantes: o motivo de eles rasgarem a barraca e fugirem imediatamente, e também os traumas internos graves encontrados em alguns corpos. Mas mesmo essa explicação não resolve todos os mistérios, porque vários detalhes ainda não fazem sentido.
e é por isso que o caso continua intrigando o mundo até hoje. Por exemplo, se realmente foi uma avalanche, por que as pegadas na neve estavam organizadas, como se o grupo tivesse caminhado calmamente? E por que alguns deles estavam vestidos com roupas de outros membros do grupo? Isso sugere que alguns sobreviveram por mais tempo, tentando ajudar uns aos outros. Outro detalhe estranho: não havia sinais claros de uma grande avalanche no local. Além disso, a remoção dos olhos e da língua de algumas vítimas nunca foi explicada de forma definitiva. Alguns especialistas acreditam que isso pode ter ocorrido naturalmente, devido à decomposição ou ação de animais. Mas, para muitas pessoas, essas explicações ainda deixam perguntas em aberto. E talvez seja exatamente isso que mantém esse caso vivo até hoje. Mais de 60 anos se passaram, e o incidente do Passo de Dyatlov continua sendo um dos mistérios mais discutidos da história. Livros foram escritos, documentários foram produzidos, cientistas analisaram dados, clima, topografia e até simulações digitais da montanha. Mesmo assim, ninguém conseguiu responder todas as perguntas. Talvez tenha sido uma avalanche, talvez um experimento militar, ou talvez algo que nunca foi totalmente registrado. Mas uma coisa é certa: naquela noite de fevereiro de 1959, algo assustador aconteceu naquela montanha. Algo que fez 9 pessoas treinadas para sobreviver em qualquer situação, fugirem para a escuridão congelante. E agora eu quero saber a sua opinião. Se você estivesse naquela barraca, o que poderia fazer você rasgar a lona e correr para a neve no meio da noite? Você acredita que foi apenas uma avalanche, ou que o governo soviético escondeu algo? Escreve aqui nos comentários qual teoria você acredita. Eu leio todos. E se eu ver que vocês gostaram bastante desse vídeo, eu posso trazer uma parte 2 com outros mistérios reais que nunca foram resolvidos. Então se inscreve no canal, porque alguns dos casos que eu vou mostrar aqui são ainda mais perturbadores que esse.